Paz do Senhor, irmãos, de novo. Agora nós vamos estudar a segunda lição, do segundo trimestre do ano 2021, que fala dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, Agora a segunda lição, que é do dia 11 de abril, que fala o propósito dos dons espirituais. Qual é o propósito dos dons espirituais? Qual a finalidade? Por que Deus nos deu os dons espirituais? E aqui no livro, na Bíblia, no textuário, em Coríntios, capítulo 14 e o versículo 12, está dizendo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Verdade e prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, o propósito e a finalidade é para a edificação da igreja. Então, aqui no textuário já está respondendo, Qual é o propósito? Qual é a finalidade? É a edificação da igreja em Jesus Cristo, A leitura em classe, ela está no 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, capítulo 11, do 13, capítulo 13, o 1 e o 2. É importante ler, irmãos, porque se o irmão faça a leitura desse aqui, a senhora vai entender a lição por um todo. Então, hoje nós vamos entender que os dons espirituais, eles estão linkados aos frutos do Espírito. O que acontecia com aquela igreja em Coríntios, quando nós estudamos a primeira lição? Eles eram uma igreja que eles tinham todos os dons, mas lhe faltava o amor. Quando Paulo fala, eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia falar línguas estranhas, mas se eu não tivesse amor, de nada isso me valeria, de nada. Então seria como um sino. Então aquela igreja de Coríntios, elas tinham todos esses dons, mas a preocupação com o outro eles não tinham. E Paulo, ele sabia o que ele estava falando. Por que ele sabia o que ele estava falando? Porque ele morou lá por 1 ano e 8 meses mais ou menos. Então ele tinha conhecimento de causa, ele sabia por que ele estava falando aquilo. Então quando Deus ele fala conosco através dos seus servos, é porque ele nos conhece, ele sabe o que é nosso objetivo, Então a introdução vai falar aqui, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos, e o seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja em Cristo. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui os tópicos. Então, o nosso ponto central é: os dons são para a edificação da igreja. Então, que nós ficamos bem claro que os dons espirituais, eles não é para benefício próprio. Eu posso, hoje em dia nós temos um péssimo hábito de que quando o irmão chega ali, irmão, eu peço uma oração. Vamos chamar a irmã Maria ali, porque a irmã Maria ela vem todo dia para a oração. Não, nós temos que, todos nós temos o mesmo dom de orar, de buscar, de interceder pelo irmão, porque Deus ele deu esse direito de nós buscarmos ao Senhor. Então, as mesmas coisas que aconteciam está acontecendo hoje, a supervalorização, a falta de humildade, porque eu sou o pregador, porque eu sou o conhecedor da palavra, porque eu sei falar bem, então eu sou melhor do que aquele irmão que não sabe nem pronunciar a palavra direito. Então, isso daí a Bíblia já vem nos advertindo há muitos anos. Depois que Jesus Cristo foi ao céu, na igreja de Coríntios já estava acontecendo isso. E hoje acontece a mesma coisa. E nós vamos estudar hoje na lição que os dons espirituais, eles não é garantia de salvação.
Você pode ter todos os dons espirituais, mas não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é a graça e os frutos do Espírito. Porque, como diz o Paulo, você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o fruto do Espírito, de nada isso está valendo. Então, os dons não são para elitizar os crentes, que nós acabamos de falar. A igreja de Coríntios era bem localizada. A igreja de Coríntios era uma igreja rica. Era uma igreja que ela ficava perto dos portos. Era uma igreja, como fala, bem abastada, como fala, né? Uma igreja que tinha, os crentes de lá tinham dinheiro, os crentes de lá tinham fortunas, tinham riquezas, buscavam a Deus todo dia, mas eles tinham esses defeitos. Então a igreja é uma igreja de muitos dons, mas eram carnais. Aquela igreja era uma igreja carnal. Por quê? O que eles estavam lá? Eles tinham no meio deles divisão, inveja, imoralidade sexual e outras coisas. Então, eles tinham os dons espirituais, era a garantia da salvação deles? Não, não era. Por que não era a garantia da salvação? Porque no meio deles havia contenda, havia divisão, havia imoralidade. Naquela época, havia imoralidade sexual. Entende? Então, quando Paulo fala alertando sobre isso, nos alerta até hoje. Porque aquela carta que Paulo mandou alertando o povo de Corinto serviu de benefício para hoje. Hoje nós estamos vendo as coisas que aconteceram lá para a gente não cometer esse mesmo erro hoje. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu acabei de falar. Os dons eles não são. Se um irmão tem um dom da cura e o irmão pede para orar, eu só chamo aquele irmão, porque quando ele ora, as coisas acontecem. Existem os dons espirituais, existem os dons naturais. Por exemplo, o dom natural, cantar. Eu sei cantar, eu sei falar, eu sei tocar. Então, são os dons naturais. Os dons espirituais é o dom da cura, da sabedoria, do discernimento. Mas isso, Paulo estava alertando que eu não posso achar que eu sou melhor do que o irmão, porque o irmão não sabe cantar e falar. E aqui nós vamos estudar sobre isso. O segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo, Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Nesse caso aqui, edifica a si mesmo, porque quando você fala línguas estranhas, você dobra o seu joelho e você começa a orar com o coração contrito, orando e clamando ao Senhor, e você começa a falar línguas estranhas, é você e Deus. Existe quando os gemidos inexprimidos, aquele ali está edificando você. Mas quando você começa a orar em voz alta, a falar línguas estranhas, você está edificando a igreja. E tem que haver dentro da igreja a interpretação de línguas. Tem que haver dentro da igreja, para que o povo não fique confuso. Então, o objetivo de edificar a si mesmo, isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia falar línguas estranhas publicamente, mas fazer de maneira devocional. O crente batizado com o Espírito Santo edifica o relacionamento dele com Deus. Falar ou orar em línguas estranhas provenientes ao Espírito de uma bênção espiritual maravilhosa. Você não é proibido de falar línguas estranhas e começar um louvor e começar a falar línguas estranhas, porque você está edificando. Quando você ora a si mesmo, você está edificando a si mesmo. Quando você ora em alto, você edifica a igreja. Edificando os outros. Os crentes em Corinto falavam em línguas estranhas e exerciam vários dons. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Então, cadê o dom do serviço nesse caso, né? O dom do serviço. Se eles tinham todos esses dons, cadê o dom do serviço? Então, o que Paulo falava? Falavam em línguas estranhas, tinham um dom de cura, mas esqueciam do amigo do lado, do irmão do lado, que muitas das vezes estava precisando. Edificando até o que não é crente. Isso aqui é muito importante. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, seu desejo era que também esse mesmo crente profetizasse a fim de que a igreja toda fosse edificada.
O comentário bíblico em aplicação pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse línguas e enfatizasse a profecia, porque está edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não, porque isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam com a mesma fé que nós. Como eles compreendem a mensagem do Evangelho se em reunião não entenderam o que está se falando, né? Então nós temos que ter sabedoria, não falar línguas estranhas, para que o irmão que venha nos visitar não ache estranho. O que é isso que está falando? Então temos que ter muita sabedoria, né? Edificando todo o corpo. Por que Paulo estava dizendo assim? Eu não posso dizer que eu sou o corpo de Cristo. Não, eu sou um membro do corpo de Cristo. Aí pergunta assim, mas qual é o membro mais importante? O menorzinho. Se você tirar o seu dedinho, lá o midinho lá do pé, você é capaz de perder o equilíbrio. Não é o coração. O coração você morre por inteiro. Mas se assim, eu não vou para a igreja porque eu sou menorzinho da igreja, eu não sou importante. Você é tão importante quanto aquele que faz o papel do coração, quanto aquele que faz o papel do pulmão, quanto aquele que canta, quanto aquele que rege. Você é tão importante quanto ele. Mas eu tenho desejo de buscar, tenho desejo de falar. Então você tem que frequentar a escola dominical. Na hora que for lhe dar a oportunidade, você tem que falar. Por quê? Como é que você vai saber? Como é que eu vou saber que eu tenho o dom? Cada um dentro da igreja, aqui tem os músicos, nós temos os músicos na nossa igreja, nós temos a irmã que gosta de arrumar a igreja, nós temos o irmão que gosta de organizar, que trabalha. Então, cada um tem o seu dom. Se o seu dom é de falar, então procure melhorar no seu falar. Se o seu dom for de pregar, de evangelizar, então procure fazer com excelência. Mas nós, lembrando que nós fazemos todos parte de um corpo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Então você é tão importante quanto eu. Aqui, os sábios arquitetos de Cristo. Quem são os arquitetos? Quando o Cristo, ele é o nosso alicerce. Ele mesmo, quando ele fala lá no livro de Mateus, que ele, falando para Pedro, que Pedro significava pedrinha, né? Que sobre aquela pedrinha ele ia edificar a sua igreja. Mas aí eu lhe pergunto, como é que você tem a sua base que ela é sólida, que é Jesus Cristo, mas como é que você está construindo a sua casa? Como é que você está construindo essa estrutura? Então aqui, Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinamente para a igreja local. A igreja é um edifício de Deus. Os ministros, sábios e arquitetos, o fundamento está posto pelos apóstolos Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre o alicerce, pois elas também tomam parte da edificação espiritual da igreja. Segundo a mesma graça concedida aos apóstolos, por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ela, porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entendeu? Então, Jesus Cristo é o nosso fundamento. Aqui os despeceiros. O que é o despenseiro? É aquela pessoa que é responsável pela despensa da casa. Antigamente, às vezes em cada casa tem aquele local onde você guarda as coisas que você sabe que tem quando precisa. Aqui, atualmente, fala almoxerifado, né? Nas empresas tem almoxerifado, então tem alguém que é responsável para cuidar daquelas coisas, para fazer pedido. Então, neste caso, trazendo aqui para a igreja, os dispenseiros, quem é? É eu e você. Deus, quando dá um dom para mim,
e para você é para cuidar. Nós vemos ali a parábola dos talentos, né? Então, Deus, para um deu 5, para outro deu 1, para outro deu 2. E aí a pergunta fica: qual foi o que você está fazendo com o seu talento? Se você é um dispenseiro, você é responsável para cuidar daquilo que Deus te deu, que foi os dons espirituais. O apóstolo Paulo exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os alimentos, zelava para que não estragasse e distribuía para a alimentação para a família. Dessa forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família do Senhor. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Então, Jesus Cristo, ele te deu o dom, o Senhor te deu os dons, você é o dispenseiro, você tem que cuidar, você tem que alimentar, você não pode simplesmente deixar lá estragando, que é o que está falando aqui o apóstolo Paulo, né? Então, a conclusão: a igreja de Cristo tem a missão de cumprir, proclamar o evangelho em todo o mundo hostil, as verdades de Jesus Cristo ao descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita de um dom divino, que os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar a igreja. Edificar no sentido de uma coisa boa, que é a nossa base é Jesus Cristo, nós somos os dispenseiros, onde Deus nos entregou os dons espirituais e a nossa missão é cuidar deles. Que fique com essa lição, que eu espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nos mande no Zap, que nós vamos procurar responder, porque é uma lição muito boa, muito gostosa de estudar, e eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouquinho da palavra do Senhor, assim como eu aprendi. Amém. Fique com Deus.